Boa tarde, o Band Cidade Entrevista de hoje vai falar sobre o trabalho das Forças Armadas na Amazônia, a vigilância nas fronteiras, o avanço do plantio de coca na Amazônia peruana, o papel social do Exército na região e muito mais. O nosso convidado é o General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante militar da Amazônia. Boa tarde, General. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. General, o papel social do Exército brasileiro na Amazônia hoje continua tão importante quanto há 5 décadas atrás? Continua. O Brasil tem metade do seu território ainda por ocupar, por integrar a dinâmica do desenvolvimento da sociedade brasileira. E as Forças Armadas, em especial o Exército, tem um papel importante a cumprir nisso pela nossa capilaridade e pela nossa estrutura organizacional. Então, nós servimos de suporte ao trabalho das outras instituições de governo nos 3 níveis, instituições da iniciativa privada e instituições do terceiro setor também. Dessa forma, nós agimos como um multiplicador e proporcionamos a estrutura para que os órgãos que têm as missões específicas na Amazônia possam cumprir as suas tarefas. Agora, General, o Exército ele tem se reestruturado nos últimos anos aqui na região. Existe também o Plano Amazônia Protegida, que tem metas a serem cumpridas. Como é que o senhor avalia hoje o Plano Amazônia Protegida? As metas estão sendo cumpridas, novos pelotões de fronteira vão começar a existir aqui na região para melhorar até o patrulhamento naquela região de fronteira. Como é que o senhor analisa hoje esse plano? O Exército atua na Amazônia em 3 vertentes. Uma vertente que é a do papel próprio de uma força armada, que é a da defesa da segurança nacional. O segundo é de contribuir com o desenvolvimento. E o terceiro e isso é muito específico das nossas Forças Armadas, de combater os ilícitos na faixa de fronteira. Nós estamos num processo de evolução e hoje a vertente principal desse processo ela é qualitativa e não quantitativa. Isso quer dizer que nós, mais do que criar novas unidades e transferir novas unidades para a Amazônia, a vertente principal é de incorporar novos equipamentos com grande conteúdo tecnológico, para que isso sirva de multiplicador nas nossas capacidades. O CIPAM, ele entra dentro dessa linha de pensamento de vocês? O CIPAM é um sistema desenvolvido pela Força Aérea, pela Aeronáutica. Tem 2 vertentes, que é o CIPAM e o CIVAM. O CIVAM são os equipamentos e o CIPAM são os órgãos que trabalham em torno desses equipamentos. Em função das missões que nós recebemos de combate aos ilícitos transnacionais na faixa de fronteira, o Exército entendeu que deveria desenvolver e criar um sistema próprio para a fronteira. Então foi criado, já está sendo implantado o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, que estará interligado ao CIVAM. E ele surgiu do entendimento de que a nossa fronteira só na Amazônia são 11 mil quilômetros. Quer dizer, é humanamente impossível você vigiar 11 mil quilômetros só com o fator humano, só com observação humana. Veja que nos Estados Unidos são 3 mil quilômetros de fronteira separando os Estados Unidos com o México, e eles não conseguem vedar aquela fronteira, principalmente com diz respeito ao contrabando de coca e imigração ilegal. Então, 11 mil quilômetros aqui, com a natureza dessas fronteiras, nós entendemos então que seria necessário um sistema com alta tecnologia incorporada. Foi São criado radares? Então o SISFRON. Ele tem 3 subsistemas principais. Uma linha de radares na faixa de fronteira, radar de vigilância aéreo, terrestre, sensores de todo tipo, veículos aéreos não tripulados, que estarão interligados às unidades operacionais. Porque se eu vou ter capacidade de dar resposta em tempo real, de promover o alarme em tempo real, eu tenho que dar capacidade de dar resposta em tempo real. E interligando esses 2 sistemas, um sistema que a gente chama de comando e controle e de apoio à decisão. Em relação aos pelotões de fronteira, quer dizer, tem havido uma movimentação em relação às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que já sinalizam um possível acordo com o governo colombiano para cessarem com a guerrilha naquele país? Quer dizer, existe uma movimentação de guerrilheiros se dissipando e avançando sobre o território brasileiro?
Quer dizer, a inteligência do Exército tem monitorado Tem. isso? A gente monitora sempre. Essa questão das Farc, ela, embora seja uma questão que nos preocupe, a gente acompanha de perto, mas ela teve um caráter muito mais sério, muito mais preocupante, a questão de 10 anos atrás. Desde então, com a política de combate ao narcotráfico e de combate também às guerrilhas na Colômbia, elas foram perdendo intensidade e principalmente junto à nossa faixa de fronteira. O que não quer dizer que, eventualmente, a gente tenha a notícia de que algum representante das Farc tenha entrado no Brasil para adquirir algum suprimento ou para comprar algum insumo necessário ao tráfico de drogas, mas eles nunca operaram militarmente no nosso território. Então, nós acompanhamos de perto e confiamos que, com a implantação do CISFRão, nós teremos aumentado essa capacidade nossa de controle, mas é algo que vem decrescendo, vamos dizer assim, a preocupação com a Farc. O que não quer dizer que a preocupação com o narcotráfico esteja diminuindo também, porque, na verdade, o narcotráfico em algumas áreas está se intensificando. General, eu participei de uma operação com a Polícia Federal 2 anos atrás, em que, pela primeira vez, as forças brasileiras, juntas com as forças peruanas, desativaram áreas de plantio de coca. E eu presenciei que essas áreas de plantio já estavam no limite do Rio Javari, quer dizer, quase em território brasileiro. O Exército tem também essa preocupação em não permitir o avanço dessas áreas de plantio? Essa preocupação é muito grande. O Brasil é corredor de passagem da coca, é consumidor, já é o segundo maior consumidor do mundo de cocaína, mas não somos produtores. E há uma preocupação grande de evitar que nós nos tornemos produtores, porque se isso acontecer, há um incremento grande da violência, há uma presença maior de cartéis e organizações internacionais, há uma possibilidade maior de contaminação das instituições e muda até o status jurídico do Brasil no exterior em relação a essa questão. Quer dizer, vira um país produtor, né? Pois é, vira um país produtor. Então essa tem sido a nossa primeira e principal preocupação, nossa, do Exército e a Polícia Federal, com quem nós temos uma cooperação muito grande, intercâmbio muito grande. Ao menor sinal, quando se indica uma possibilidade de que em determinado local haja um plantio de coca, nós imediatamente vamos até lá para verificar pessoalmente no terreno. Então, às vezes, há muito tempo não se confirma um indício desse. Normalmente são clareiras novas que surgem com um plantio de macaxeira ali e no radar dá a impressão que possa ser coca, mas todos os indícios são imediatamente verificados. Mas as forças especiais, homens das forças especiais do Exército, constataram até em alguns pontos da fronteira a existência de um plantio ou outro, mas nada em escala comercial. Isso confere? Não, nós não admitimos em nenhuma escala. Em nenhuma escala. Escala comercial não houve, mas os pequenos... A última vez que nós tivemos uma confirmação de um plantio de coca no nosso território foi em 2008, exatamente na região do Rio Javari. Mas aquela região que já está sendo combatida porque intensamente. O problema é que a coca, que tradicionalmente era produzida no altiplano, a partir de 500 metros nos Andes, foram desenvolvidas variedades adaptadas ao clima quente e úmido da Amazônia Baixa. Por isso ela está sendo plantada ao longo do Rio Javari, do lado peruano, e nós ficamos preocupados porque ela poderá, em algum momento, passar para o nosso lado. Agora, os traficantes têm cooptado indígenas, né, obrigando-os a realmente dar apoio a essa atividade na fronteira. A gente sabe que a coca é cultural, né, nos países vizinhos. E muitas vezes indígenas das mesmas etnias nossas vão até lá para participar da colheita, enfim, e às vezes trazem essa cocaína para dentro do nosso território. Um comércio formiga extremamente difícil de ser detectado. Agora o Exército está se reestruturando aqui na região norte, foi criado o Comando Militar do Norte. Como é que vai funcionar? Vai haver alguma mudança na prática em termos de ação aqui na região, general? Não, na prática a consequência é um aumento da efetividade nossa, porque a área do Comando Militar da Amazônia, quando eu assumi até maio do ano passado,
é metade do território brasileiro, praticamente. Então, ela é muito extensa, são 11 mil quilômetros de fronteira. Então, fica difícil de se exercer uma ação de comando bastante efetiva, vamos dizer assim. Isso provocou que o entendimento que era necessário essa divisão e foi criado, então, o Comando Militar do Norte. Isso nos proporciona um foco muito maior agora na Amazônia Ocidental, que é essa do estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, que tem características bastante diferenciadas da Amazônia Oriental, do Pará, Amapá e parte do Maranhão também. E o Maranhão, parte do Maranhão. Quer dizer, a parte política, a parte econômica, a parte social, a parte ambiental são bastante distintas. E a parte estratégica também, né? Lá nós temos o litoral, quer dizer, debruçado sobre o Atlântico. Então é um contexto completamente diferente daqui. General, gostaria de falar com o senhor sobre a questão indígena aqui na região amazônica, mas logo depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já. Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre as ações do Exército Brasileiro na região amazônica. Nosso convidado é o comandante militar da Amazônia, General Eduardo Vilas Boas. General, a questão indígena, que é bastante latente aqui na nossa região, no ano passado, vocês participaram intensamente, né, daquele conflito que houve na região de Humaitá. Quer dizer, como é que está essa questão? Ainda não foi bem resolvida, existe ainda um clima de tensão na área e o Exército que esteve lá, o senhor esteve pessoalmente naquela área, conversou com indígenas, né? O que acontece naquela região? Aquele conflito ocorreu nos Índios Tenharim, na rodovia transamazônica, mais ou menos 130 quilômetros para leste, para o lado do Pará, para quem sai de Humaitá. É um conflito emblemático, porque ele tem todos os ingredientes que caracterizam as questões indígenas. A nossa política indigenista, uma preocupação muito pertinente de delimitar, né, as terras indígenas e para que os índios possam preservar a sua cultura, mas os índios têm tido dificuldade de preservar a sua sustentação. E por mais que se mantenha a preservação da cultura, por mais extensa que seja a área, hoje as demandas vão naturalmente crescendo por parte das comunidades indígenas, né? Hoje os índios querem eletricidade, os índios querem ter água potável, os índios querem computador, os índios querem estudar, querem trabalhar, enfim, preservando a sua cultura, mas eles querem essa perspectiva de evolução. Quando se delimita uma terra indígena e não há, e os órgãos de governo, todos os órgãos de governo não conseguem proporcionar atender todas essas demandas dos índios, isso vai gerando uma frustração e uma depauperação das condições dos índios. Lá naquela região, os índios Tenharim, para compensar isso, para ter alguma fonte de sustento, eles estabeleceram um pedágio na rodovia, na BR-230 Transamazônica. Um pedágio até bastante caro, né? Era um carro de passeio. Mas chega a R$ 90 para caminhão. Não, carro passeio R$20 e caminhão era 100 ou 120 mais de R$ 90. Isso foi criando um ressentimento grande na população de Humaitá e na população, nas pessoas que se assentaram ao longo da rodovia. Pessoas têm fazenda, alguns vilas, né, comunidades tem por ali, como Santo Antônio de Matupi, que são basicamente de pessoas do sul que estabeleceram lá, e os caminhoneiros que transitam ali. Isso foi gerando um ressentimento muito grande. Houve um incidente em que um índio faleceu, algumas pessoas irresponsavelmente consideraram e até apontaram que ele teria sido assassinado. Os índios ficaram revoltados e, em represália, eles acabaram assassinando 3 rapazes de Humaitá que estavam passando pela reserva. Né? Por coincidência, uma patrulha da polícia passava no momento quando o carro dele estava sendo empurrado para dentro da aldeia. E isso aí fez a população entender, quando se constatou o desaparecimento dos 3, que os 3 teriam sido aprisionados ou mortos pelos índios. Então se desencadeou uma reação muito forte lá em Humaitá, que por pouco
por muito pouco nós não tivemos uma tragédia lá. Os índios foram abrigados por uma iniciativa do comandante do batalhão da polícia. Ele rapidamente tirou os índios da FUNAI e da Casa de Saúde Indígena e levou para dentro do nosso batalhão, o batalhão do Exército. Era um centro de cerca de 130 índios. A população revoltada queimou toda a FUNAI, queimou todas as viaturas, queimou o barco da FUNAI, queimou a Casa de Saúde Indígena. Enfim, a situação ficou muito tensa. Uma questão dessa não é uma questão própria, específica do Exército, mas como nós sentimos que o problema estava extrapolando esse limite de uma questão indígena simplesmente, nós fomos até lá e aí conversamos e negociamos com todos os envolvidos e conseguimos, e o governo se interessou e se propôs a estabelecer programas e projetos que oferecessem alternativa à sustentação dos índios para que eles não precisassem mais conduzir ou manter aquele pedágio. E assim foi feito, o governo está cumprindo todas as suas propostas, uma série de programas em várias áreas estão sendo discutidos e trabalhados com os próprios índios para serem implementados e se discutindo alguma forma de compensação também com os índios pela infraestrutura que passa por ali, como por exemplo a BR-230, né, a Transamazônica, uma represa que vai ser construída lá no Rio Machadinho, de que isso traga alguma compensação para os índios. Nas discussões que nós tivemos e no balanço que foi feito, junto com a FUNAI, nós consideramos que estavam talvez inaugurando uma nova forma de conduzir, um novo modelo para conduzir a problemática indígena. Esse modelo até já se mostrou bastante proveitoso no caso dos índios Vaimiri-Atuari, na reserva aqui ao longo da BR-174. Ali tem uma questão que ainda é um pedágio. Eles fecham também, né? Pedágio não, eles fecham a rodovia. Isso causa um desconforto, um mal-estar, e essa é uma questão que precisa ser resolvida. Mas talvez tenha se criado um novo modelo agora para conduzir a questão indígena, porque condenar o índio ao primitivismo é uma questão que agrada a alguns, porque com isso supostamente estaríamos preservando a cultura indígena, mas na verdade os próprios índios se ressentem disso, porque acaba, como eu disse, não dando sustentação à vida, sustentação física aos índios, e indiretamente acaba resultando também em comprometimento da sua identidade cultural. General, estamos caminhando para mais uma edição da Operação Ágata. O que muda, o que já mudou em relação a essa operação, em relação à primeira Operação Ágata? Quer dizer, hoje vocês têm a mentalidade de trabalhar mais integradamente com outras forças e também com outras instituições, né? Isso facilita bastante o trabalho? Eu acho que o que mais mudou da primeira Ágata para esta agora, que é a 8ª edição, é exatamente a nossa capacidade de operar integradamente. É o que se consolidou, que se consagrou como operações interagências, né? Em que as forças e os órgãos atuam juntos sem que haja um comando. Então, essa capacidade de integração e de coordenação que nós avançamos bastante. Aprendemos a trabalhar uns com os outros. Hoje já geramos um modus operandi, uma doutrina, como nós chamamos, em função dessas primeiras edições das Operações Ágata. Já foram editados manuais, um pelo Ministério da Defesa, um manual pelo Exército, de operações interagências. Ou seja, nós estamos com uma atuação muito mais coordenada, muito mais integrada e muito mais proveitosa. E isso está tendo um efeito muito positivo, está tendo um efeito positivo não só porque isso extrapola o período das operações, como a Ágata, por exemplo. Então nós estamos, em função disso, do que aprendemos, operando integradamente também, permanentemente. Então eu acredito que esse seja o principal ganho da Operação Ágata. General, o senhor está há quase 3 anos à frente do Comando Militar da Amazônia, né? O que a gente percebe é que as tomadas de decisão, né, sobre a região, né, que basicamente a maior parte isso é feito em Brasília, muita gente toma decisão sem conhecer a realidade amazônica, né? E o senhor está indo agora, voltando para Brasília,
né, vai trabalhar em Brasília. O que o senhor leva dessa experiência, né, para realmente... O senhor vai virar um negociador pró-Amazônia? Isso, quer dizer, isso é uma grande responsabilidade, né? Porque agora, aos olhos da Amazônia, de quem está aqui, eu passo a ser eles, não é? Então, é quase um embaixador da Amazônia. Realmente é um grande ganho. Primeiro que eu estou muito triste, né? Dentro de um mês, estou saindo da Amazônia e aqui se tornou a minha casa, a minha vida, um ideal. Mas levo a Amazônia dentro de mim, junto comigo. O senhor acredita que falta muito conhecimento sobre a região? Falta. O grande problema que eu acho que a Amazônia sofre é a falta de conhecimento das peculiaridades da Amazônia, da realidade da Amazônia, das necessidades concretas da população da Amazônia. O que chega aos centros de pensamento e aos centros de poder de fora da Amazônia, não só no Brasil, mas no exterior também, chega muito filtrado por correntes de pensamento, ideologias, e muito estereotipado, né? Muito polarizado, e acaba impedindo que se faça um diagnóstico pertinente e concreto sobre as necessidades da Amazônia. Isso provoca que, às vezes, as decisões, os programas, os projetos, as iniciativas não tenham capacidade de mudar a realidade daqui, de atender às necessidades e os anseios da população. Não tem profundidade, não tem abrangência e não tem uma continuidade que seria necessária. Quer dizer, às vezes toma-se um plano sobre saúde para todo o Brasil, incluindo a Amazônia, naqueles moldes, e que aqui a nossa região é totalmente diferente. Esse exemplo seu é perfeito, essa questão da saúde e outras também. Não se leva em conta as distâncias, a sazonalidade, né, a infraestrutura precária. O senhor acredita que hoje a Amazônia está mais bem vigiada do que 10 anos atrás? A Amazônia está mais bem vigiada, sim. O que não quer dizer que esteja em situação perfeita, né? Nós temos que evoluir muito. Evoluir muito porque a Amazônia, o futuro do Brasil está na Amazônia. A Amazônia já mas cada vez mais ela vai ser o grande diferencial do nosso país. Os recursos naturais que ela abriga são muito grandes para a gente mantê-los congelados da forma como estão, de uma maneira geral. A Amazônia, a integração sul-americana vai se dar em torno da Amazônia. E a Amazônia tem resposta aos principais problemas, alguns dos principais problemas que afligem a humanidade hoje. Energia renovável, água, biodiversidade, mudança climática, produção de alimentos, enfim. Então, nós temos que ter uma abordagem sistêmica, abrangente, multidisciplinar da Amazônia, para que realmente ela não se represente um vazio, um passivo para o Brasil. Não, ela tem que ser um grande ativo para o nosso país. General, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participado do Band Cidade Entrevista deste sábado. Sucesso na sua nova missão e obrigado por esses quase 3 anos aqui à frente do Comando Militar da Amazônia, nos ajudando. Eu que tenho que agradecer ao povo da Amazônia e às instituições da Amazônia pela maneira como ela nos recebe individualmente, o carinho, a hospitalidade, essa grandeza humana que o povo daqui tem, e as instituições da Amazônia que nos proporcionam uma cooperação, uma integração que nós não temos em outros países, em outros lugares do Brasil. Muito obrigado, boa noite. O Band Cidade Entrevista fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo pelo Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana e até semana que vem.